Da segunda-feira, Cláudio Rezende ao vivo para atualizar as últimas do Atlético e o Sampaoli. Cláudio, de olho nessa versão do Palmeiras sem Lucha com o Andrei Lopes. Tá bem diferente esse Palmeiras. Boa noite para você, Cláudio. Boa noite, Emerson Pansieri, comentarista Léo Figueiredo, aqui nos acompanha também aqui na turma do Bate-Bola. É verdade, né? O Palmeiras que sem o Luxemburgo teve uma semana aí de 2 vitórias. E vitórias contundentes, né? 3-0 sobre o Atlético Goianiense no domingo passado. E ontem, Copa do Brasil, jogo de ida, 3-1 sobre o Bragantino. Chegou a fazer 3-0 também em Bragança Paulista. É um time que fez 6 gols e levou apenas 1 nesses 2 jogos da semana. Logicamente, um cuidado especial aí. O Sampaoli já está com o relatório pronto do Palmeiras, do Andrei Lopes, interino, que vem trazendo aí um futebol melhor, né? Um futebol que está agradando mais nesses jogos recentes. O Atlético continua se preparando. Esse fim de semana, você citou aí a tabela do Campeonato Brasileiro, um fim de semana diferente para o Atlético, né? Porque vai ficar com treinos e sem jogo. Amanhã, sábado e domingo, tem atividades, ambas pela manhã, e no domingo à tarde o Atlético viaja em voo fretado para São Paulo. Às 5h30 da tarde, voo fretado sai de Confins, com destino a Congonhas. Desembarque, os jogadores vão ficar no Hotel Hilton do Morumbi e o retorno logo após a partida na segunda-feira. O Atlético então observa, primeiramente, o Internacional, que joga contra o Corinthians, e depois, no domingo, o Flamengo, que tem o jogo contra o São Paulo. Inter e Corinthians em São Paulo, não, Inter fora de casa, e o Flamengo no Maracanã contra o São Paulo, os 2 times que são os principais concorrentes hoje do Atlético. E o Galo tem que, de qualquer forma, mesmo com os resultados aí, não pode se abalar com resultados não, por jogar na segunda-feira. Independentemente do que acontecer, o Galo tem que voltar a vencer após 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. A ideia é essa. E o Galo precisa melhorar como visitante também, né? Porque até aqui, se a gente olhar a tabela de classificação, quando a gente olha campanhas de visitantes, o Atlético é apenas o 8º. Então tem que melhorar, são 5 derrotas, 3 vitórias, o Galo não está regulando fora de casa. Mas o Palmeiras também não é tão bom em casa não, é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Venceu só 2 vezes em casa, tem 4 empates, é o time do empate, jogando no seu estádio. E o Galo tem que mudar essa história já na segunda-feira, se quiser mesmo continuar brigando pelo título aí, na busca por essas equipes que estão hoje à frente do Galo, o Atlético com um jogo a menos, fechando o turno do Campeonato Brasileiro. Sampaoli analisando o Palmeiras com a velocidade do seu ataque, né? O Palmeiras tem jogadores velozes e gosta de fazer aquela transição rápida ao contra-ataque. Como o Sampaoli não muda de estratégia, todo jogo dele, em casa, fora, ele gosta da posse de bola, daquele estilo ofensivo, agressivo. Vamos ver o que faz aí, tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Se o Palmeiras der a bola para o Atlético, né, deixar o Atlético com a bola para explorar contra-ataques, o Galo já sofreu muito com essa situação em alguns jogos. A maioria das derrotas do Atlético, inclusive, como visitante do Campeonato Brasileiro. Você está sentindo, Léo Figueiredo, que vai ser essa a tônica do jogo ou não? O Palmeiras jogando em casa vai tentar se impor também ou vai esperar o Galo para tentar esse contra-ataque com velocidade, Léo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu acho que é confortável para o Palmeiras dar a bola para o Atlético, né? O Palmeiras sabe que o Galo não vai jogar atrás, que não é a ideia do Atlético. A única partida que o Atlético foi mais acuado foi no jogo contra o Flamengo, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, completamente normal que o Atlético e o Sampaoli fosse mais precavido. Acho que hoje, que ele já conhece o seu grupo, já tem o seu time montado, sua ideia de jogo, não acho que ele vai abrir mão disso não. Mas também não acho que o Palmeiras vai ficar atrás. Essa situação de novo treinador, do Abel Ferreira chegando, deixa muito confortável para o Andrei Lopes partir para cima do Atlético, fazer um grande jogo, para deixar marcado que o trabalho dele, enquanto esteve à frente do Palmeiras, foi bom. Eu acho que vai ser um lá e cá danado, tem potencial para termos um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro e, sinceramente, Rezende, não acho que ninguém fica atrás, Pance. Ô Léo e Cláudio, tem uma situação 6:45 que é evidente. Jogo contra o Palmeiras,
Léo, oscilação de tempo não pode acontecer. Tem que ser o mesmo Atlético no primeiro e no segundo tempo. É isso contra o Palmeiras e contra qualquer adversário, né? O Verdade. Atlético tem que parar de fazer 2 tempos distintos. Mas acho que a gente vai ter um jogaço na segunda-feira. Eu até coloquei hoje no meu Twitter pessoal uma enquete. Tô gostando de fazer enquete agora, Léo. E a torcida hoje colocou o Zaratio como substituto, pelo menos nas redes sociais, Zaratio para ser o substituto do Keno. Coloquei lá como opção também o Marrone, o Marquinhos e o Savinho. São jogadores ali da função. Não coloquei a opção de um terceiro zagueiro, que pode até acontecer, né, com o Sampaoli, mas do meio para frente, dessa forma aí, tem muita gente querendo. Primeiro o Zaratio ou o Marrone. Você acha que a turma vai acertar? Ele vai fazer o que a turma está pedindo, Léo, com o Zaratio? Ou você acredita que o Sampaoli pode surpreender essa escalação aí na segunda? Se tratando de Sampaoli, eu acho que ele pode surpreender sempre, viu, Cláudio Rezende? Mas eu, votando nessa enquete sua, estou com a torcida. Eu também colocaria o Zaratio. Acho que ele já teve mais tempo de treinamento com o Sampaoli para conhecer os companheiros. Ele é um cara que pode fazer o lado do campo, que pode jogar mais centralizado, se assim for a ideia do Sampaoli. Ele deixa para o treinador do Atlético uma possibilidade de mudar no esquema sem ter que mexer na escalação. E não tendo o Keno e não confiando no Marquinhos, não confiando tanto no Savinho por ser muito novo, eu acho que as chances do Zaratio são bem grandes de começar jogando. A expectativa é essa. Tem mais 2 treinos aí o Sampaoli para definir. Amanhã e domingo, essa escalação para pegar o Palmeiras. Como ele normalmente escala na véspera, o Sampaoli ainda não deve ter certeza desse time para para segunda-feira aí para esse jogo contra o Palmeiras. Sobre reforços, a torcida também na expectativa. O Galo vai trazer atacante. A ideia é essa, a diretoria segue em busca de um atacante, pedido do Sampaoli. Neste momento o Sampaoli quer mesmo que estejam focados em buscar esse atacante, mas eu conversando daqui e dali, tá difícil, viu? Tá difícil procurar trazer esse atacante, porque já estamos no fim do ano, quem tem atacante não vai liberar, né? E é um tipo de atacante também difícil, né? Um jogador que o Sampaoli quer, decisivo, jogador que seja de alto nível e com velocidade. Então esse tipo de jogador aí é o que tem, mas quem tem não quer liberar. Ou libera muito caro e tem que se colocar na balança. Então o Atlético está aí analisando bastante a diretoria com o Jorge Sampaoli. O prazo está cada vez mais curto, né? Agora tem mais uma semana aí com o feriado na segunda, porque no dia 9 fecha a janela de transferências internacionais. Se quiser buscar jogador de fora do país, só até a próxima sexta-feira, no dia 9. Sobre o Gemerson, eu falava mais cedo hoje, torcedor do Atlético querendo muito o Gemerson, né? Que tá para vir pro Corinthians, aí o Corinthians está tentando repatriar o Gemerson. O nome do Gemerson foi levado ao Sampaoli. E o treinador, pelo que a Itatiaia apurou, avalia que o Gemerson é rápido, é do jeito que ele gosta, rápido, mas não tem o perfil do Sampaoli na saída de bola. Não tem, por exemplo, uma qualidade na visão dele do Júnior Alonso, por exemplo, do próprio Hever na saída de bola. Então, o nome não foi para frente, a diretoria nem chegou a fazer proposta para o Gemerson, porque todos os nomes passam pelo Sampaoli. Tem a característica dele e esse jogador, o Gemerson, portanto, o Galo já teve história por aqui, tem identificação, mas neste momento não está nos planos do Sampaoli. E por falar em movimentação aí, o Atlético ontem e hoje, né, assinou os primeiros contratos profissionais de 2 garotos do Sub-17. Eu fico imaginando aí como estão felizes esses 2 jogadores, o volante Caio Ribas e o lateral direito Hamilton, que é conhecido como Tom, né, o apelido Tom. Eles estão ambos na transição, são garotos do Sub-17 do Atlético. O Caio Ribas, inclusive, tem convocações para a seleção sempre aí do Sub-17. E eu conversei com o Júnior Chávari, que é o diretor das categorias de base do Atlético, Léo Figueiredo e também Emerson Pansieri. O Júnior Chávari está todos os dias no CT, inclusive nos jogos, a gente está vendo sempre o Júnior Chávari também, até em viagens. Ele me falou o seguinte, tá uma interação legal, o Sampaoli está colocando jogadores da transição e tem 10 atletas do Sub-17, 20 atletas
do sub-18, 19 ou 20, né? Que é mais ou menos uma categoria aí. Então são 30 jogadores da base que treinam com os profissionais todos os dias. Então o que acontece? Até os times estão sendo desfalcados, tanto o sub-20 quanto o sub-17 nas competições, né? O sub-17 mesmo está com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o sub-20 oscilou muito, mas muito por conta disso. Eles estão preferindo priorizar o profissional. Como o Sampaoli está dando essa brecha, todos os dias a meninada treina com o profissional, muitos deles podem, quem sabe, daqui a pouco aparecer, como o Savinho mesmo foi lançado aí pelo Sampaoli, muito jovem. Então, é uma ideia que está sendo traçada aí pelo Sampaoli com as divisões de base do Atlético nessa transição mesmo para a equipe profissional, que dê certo, né? Esse projeto do Atlético é o que o torcedor deseja, que o time revele mais jogadores, quem sabe, nos próximos anos aí, Emerson Pansieri. Com certeza, Cláudio Rezende, o clube tem essa capacidade, né, Léo? A gente sabe o quanto é caro também para os clubes a manutenção da base, e o Atlético fazendo essa transição dos garotos, nada melhor do que ter um contato com o time profissional, o vestiário é diferente, o tipo de trabalho é diferente, tendo essa oportunidade. Mas ainda sobre aquele assunto colocado pelo Cláudio, Departamento de Desempenho do Atlético, mais o diretor Alexandre Matos, devem estar trabalhando, porque não está fácil arranjar um atacante. Não. Até nesse curto prazo de tempo, Léo, não é uma tarefa fácil. Os dois melhores centroavantes do Brasil jogam no mesmo time, né? Um tá fora, que é o Gabigol, o outro é o Pedro. O Flamengo tem os dois principais. O Gabigol, principalmente pelo que ele fez no ano passado. Luiz Adriano tá regulando agora no Palmeiras, começou a fazer gols, com o Luxemburgo não estava fazendo. Mas você vê, o Internacional adaptou o Thiago Galhardo, que é artilheiro do campeonato, nunca foi centroavante. Joga mais adiantado porque o Inter perdeu o Paulo Guerreiro, que se lesionou, teve um problema no joelho. Mas o centroavante do São Paulo é o Brenner, que é garoto, que é veloz, que joga lá mais avançado. Se a gente for pegando, o Atlético tem jogadores para ali. Tem Sacha, tem Marrone. É porque a fase deles para finalizar não anda boa. Mas enquanto o Alan Franco estava fazendo gol, o Arana estava fazendo gol, o Natan estava fazendo gol, Keno estava fazendo gol, ninguém reclamava do Sacha. Então agora que os gols estão faltando para todo mundo, essa cobrança não pode ser só no Sacha. E digo mais, o Sampaoli quer mais um atacante, mas ele quer um atacante com características parecidas com o Sacha. Ele não quer um centroavantão para ficar brigando lá parado no meio dos zagueiros, não. Então, acho muito importante que a torcida do Atlético, que ficou mal acostumada com essa metade de brasileiro, com o time jogando bem, né? Que ela tenha pés no chão para cobrar também. O Atlético está na briga, tem time para brigar com o Flamengo, tem time para brigar com o Internacional, mas a cobrança também precisa ser do tamanho do time. O Galo tem um ótimo elenco, mas o Atlético não é o Flamengo. É importante que a torcida saiba disso. 6h53, daqui a pouco a reta final da reunião da turma do bate-bola.